Olá mulheres, olá buscadoras, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Você é do DF? Você mora no Brasil e tem um metrô na sua cidade? Aí na sua cidade tem uma lei específica de vagões e de espaços exclusivos para as mulheres? Aqui no DF a gente tem. Se aí na sua cidade não tem, já pega esse vídeo para inspirar um projeto de lei e levar aí para sua cidade também. E como funciona? Como é essa história de ter um espaço exclusivo para as mulheres? Tem horário? Quem desrespeita essa lei? Tem alguma penalidade? Como funciona? Quem fiscaliza isso? Os agentes do metrô podem fiscalizar o vagão de mulher sendo agentes do sexo masculino? Pois é, essa foi uma polêmica levantada hoje por mim ao andar de metrô e ver agentes do sexo masculino fiscalizando o vagão das mulheres, para, inclusive assim, proteger o nosso espaço. Mas aquilo me incomodou e eu resolvi trazer esse vídeo de última hora e partilhar com você um pouco mais sobre essa lei de exclusividade nos espaços metroviários aqui do DF. Então, se você quer saber mais sobre o seu direito, fica comigo e bora lá! Olá mulheres, então como vocês sabem, algumas de vocês já acompanham a minha história faz tempo, eu tô sem carro praticamente o ano inteiro, né? Meu carro deu alguns defeitos aí e passou uma boa temporada na oficina e assim está até hoje. E hoje, inclusive, eu estava voltando da oficina e peguei o metrô ali mais ou menos próximo ao horário de almoço, peguei o primeiro vagão, que é tido como vagão rosa, que antes era rosa e hoje já não é mais. Mas fica aí já o primeiro adendo, seria uma ótima forma de identificar, já que né, a gente acaba relacionando a cor rosa com o sexo feminino. Ou que tivesse algum simbolismo mais destacado ali dos primeiros vagões, que ora vai ser o primeiro e depois ele se torna o último, né? Porque o vagão, ele apenas vai e vem assim. Então, o primeiro vagão é aquele que está mais perto do piloto, tá? É aquele primeiro que está indo no sentido da sua viagem. Eu peguei esse primeiro vagão e entrei. E já achei um pouco diferente porque haviam dois agentes do sexo masculino no vagão. Aí, eu me senti incomodada com aquilo, né? E percebi que eles estavam avisando outros homens, né? Na melhor das intenções, avisando outros homens que eles não poderiam entrar lá no vagão. Então, tava tudo bem ali para as mulheres, mas para mim não tava tudo bem. Porque o que eu pensei? Por que não agentes femininas dentro do vagão? Já que o vagão é exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência, certo? Na lei, eu fui atrás da lei, não tá escrito que é para mulheres, pessoas com deficiências e agentes fiscalizadores. É para mulheres e pessoas com deficiências. Fim, de uso exclusivo. Inclusive, no decorrer do vídeo a gente vai falar um pouquinho dessas leis e é passível de multa, tá? Se você não sabia, fique esperto, tá? Então, eu me levantei, não me aguentei, filmei um pouquinho, né? Tirei uma foto assim pro Instagram e coloquei agentes fiscalizadores do sexo masculino no vagão das mulheres, nada a ver. Aí eu pensei, não, eu não vou parar só por aí. Vou lá falar com eles. Aí eu levantei, fiquei um pouco inibida, né, de ter que levantar para tratar de um assunto assim com um agente fiscalizador, né, que são os guardinhas, como a gente fala, tá? Mas é isso, eles são guardas, eles são da parte de segurança do metrô. E segundo algumas leis, eles têm poder de polícia ali dentro do metrô. E aí, eu humildemente levantei, né, tava com esse vestidinho coladinho, curtinho. Aí eu fui lá e falei assim: olá, bom dia, boa tarde, poderia tirar uma dúvida com vocês? Aí eles, sim. Aí eu falei para os dois: se o vagão é exclusivo do uso das mulheres, por que vocês estão aqui? Aí eu falei, né, para trazer uma seriedade e um respeito, eu falei assim: por que não
temos agentes metroviárias, né, do sexo feminino aqui no vagão, que é exclusivo das mulheres. Aí eles falaram, por que não há agentes femininas nessa quantidade? Já é um ponto. Por que que isso se torna uma desculpa quando deveria ser sanada também essa questão? Por que há menos mulheres nesses espaços? Então, vamos refletir juntas que uma coisa leva a outra. Eu poderia estar satisfeita com essa resposta, mas não fiquei satisfeita. Eu falei, você entende que se a gente levanta essa problemática, eu falando pra eles, a gente também consegue que mais mulheres tenham empregos? Porque se tá tendo a necessidade delas aqui, tem poucas, o metrô, o GDF precisa contratar mais mulheres então para trabalhar nesses espaços. Se vocês substituem esse espaço, vocês estão tirando de toda forma o espaço que é das mulheres. E aí eles falaram, a gente entende, mas é porque tem muitas que na maioria das vezes até pedem pra gente vir, porque quando a gente tá aqui os homens não entram. A gente avisa e tudo mais, a nossa presença acaba inibindo que outros homens entrem. E aí eu falei, sim, mas você entende que tem mulher que tá nesse vagão porque ela não quer ter nenhum contato com o homem? E não é porque um homem tá com uma farda ou com um uniforme que ele está isento de nos trazer riscos, né? Então, inclusive aqui eu lembro de um parêntese, quem nunca recebeu ali, sei lá, um olhar, ninguém nunca, um PM, por exemplo, nunca mexeu com você, que atira a primeira pedra. Eu já tive diversas situações que pessoas dentro do carro da polícia olham com aquela cara de quero te pegar, até sirene, daquela ligadinha de sirene rápida, né, pra chamar atenção. Então, uma pessoa, um homem, é um homem. Pra mim, inclusive, Caroline particularmente, ele estar de farda nem sempre me mostra algo positivo. Às vezes ele pode usar aquilo não a favor do bem, a serviço da população. Ele pode usar de acordo com o que mandar a coerência dele, o caráter. Então ele continua sendo homem. É por isso que as regras e as leis exclusivas para espaços femininos precisam ser respeitadas por todos, começando pelos agentes da lei. Eles têm que ser os primeiros a dar esse exemplo. Então eles não deixam de ser homens porque tem uma farda, um distintivo ou qualquer outra atribuição ali na sociedade, tá? Então eu falei assim pra ele, né, que isso não passava segurança só porque ele era um agente do metrô e que tem mulher que sim, poderia se sentir incomodada como eu estava naquele momento. Que se ele pudesse repassar, né, isso à frente e tudo mais, mas eu falei de forma educada e tudo mais e me sentei. E não parou por aí. Em seguida, algumas mulheres, né, acharam que eu exagerei, assim, fizeram uma cara meio estranha. Eles saíram na próxima estação, desceram. E em seguida, um homem adentrou o vagão. Aí essas mulheres cochicharam. Não sejam como essas mulheres, tá? Tentem. Se você não tem nada a favor de outras mulheres para apoiar, tenta ficar na sua, tenta ficar caladinha, tá? Porque nós temos que ser as primeiras a nos proteger, a brigar pelos nossos espaços, pelos nossos direitos. Eu tava falando ali em nome de várias, de todas que andam, e de várias mulheres abusadas em transportes públicos também, como eu também já fui, né? Aquele roça-roça na gente, até vezes que eu estava sentada conseguiram se esfregar no meu ombro. Então, não é muito difícil você encontrar uma mulher que já tenha passado por isso, tá? Mas essas senhoras resolveram, né, achar que eu tava exagerando e elas falaram, olha lá, quero ver agora ir lá naquele homem e falar pra ele sair. Aí eu não vou fingir de surda, né, levantei e falei, nós temos que ser as primeiras a exigir os nossos direitos. E levantei e fui lá. Aí eu pedi pro senhor sair. Só que quando eu cheguei lá e pedi pra ele sair, falando, olha, o vagão é exclusivo de mulheres. Aí outras já estavam lá fazendo isso. Então achei muito legal. A maioria estava a favor. Falou, olha, senhor, aqui não é. Só que ele parecia que tinha necessidades especiais, pelo jeito cognitivo mesmo e motor dele. Então a gente deixou quieto. E ele saiu em seguida. Aí entrou outro depois. Aí essas moças que estavam contrárias à nossa ideia, né, a minha ideia levantada,
Elas falaram: olha aí, todo homem que entrar agora a gente vai ter que avisar? E então essas senhoras falaram: por mim pode entrar 20, eu não vou ficar chamando, né, a atenção de cada um que entrar. E realmente elas estão certas nesse ponto, porque não é obrigação das usuárias chamarem a atenção, é obrigação da estação de metrô e do GDF também, né, já que é um órgão público ali, se unirem para fiscalizar da forma adequada. E a forma adequada de fiscalização das mulheres é através de agentes femininas. É essa questão que eu levantei e venho trazer para vocês nesse vídeo. E em seguida, esse segundo rapaz que tinha entrado, as moças lá da frente, da ponta do vagão, já estavam avisando. E eu achei muito legal, eu fiquei na verdade assim orgulhosa internamente, né? Porque eu acabei levantando uma coisa e aí outras mulheres também. Eu já vi outras mulheres fazerem isso. Eu me inspirei inclusive em outras mulheres mais novas, jovens, que levantavam e falavam: senhor, com licença, esse vagão é de uso exclusivo das mulheres. O senhor sabia? O senhor precisa se retirar e ir para outro vagão. Então eu já vi isso acontecer, e a gente vai uma inspirando a outra. E aí lá na frente eu falei pra elas: olha, eu acabei de pedir para os agentes saírem e acaba que a gente tem que estar avisando, mas o certo é ter agentes femininas. Assim como quando precisa de uma revista, por exemplo, né, revistar uma mulher, é outra policial mulher que vai revistar. Justamente porque nós temos altos índices de violência contra a mulher, de violência, de abuso, feminicídio no DF está um dos mais altos dos últimos anos. Eu vou tentar buscar o dado e trazer para vocês aqui quantos nós já tivemos de mortes de mulheres por né, vidas tiradas por causa de homens, né? Então, eu sou uma pessoa casada, eu não tenho nada contra o masculino, até que me prove o contrário. Até que eu conheça, até que eu saiba. Mas até lá, sim, a maior parte dos homens são uma ameaça iminente para mim. Eles são uma ameaça dentro do metrô, dentro do transporte público, quando eu tô andando na rua, quando eu tô numa calçada. Se você é homem e tá vendo esse vídeo e quer ajudar uma mulher a não ter medo de você, quando você vê ela na rua, você atravessa pro outro lado. Saia do caminho da mulher. Ah, eu vou próximo da mulher para proteger ela. Meu amor, quem é você? A mulher nem sabe quem é você. Eu acho que você vai me assaltar, me levar, me roubar, me estuprar, me coisar, né? Então, gente, é isso, tá? A gente tem que ter essa consciência. Mas vamos lá para situar vocês nas leis. A gente tem a Lei 4848, de 1º de junho de 2012. Essa lei foi de autoria da Eliana Pedrosa e Evandro Garla e sancionada pelo Agnello, e nessa lei já falava do uso exclusivo das mulheres e pessoas com deficiência, principalmente nos horários de pico, exceto sábado, domingos e feriados, tá? Só que nessa primeira lei de 2012 não havia nenhuma punição, essa parte tinha sido vetada. Só que em 2016, na lei 5.678, do dia 19 de julho de 2016, de autoria da Thelma Rufino, nós tivemos, né, essa lei que dispõe sobre a destinação dos espaços exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência nos vagões do metrô. E aí, como um espaço, se colocou o vagão rosa, que antes ele era identificado assim, né? E é o primeiro vagão, tá? Compete ao metrô a fiscalização, nessa lei já veio bem explícito isso, e é passível de, primeiro, advertência, depois multa e aumento da multa, em terceiro caso, a recidiva. A multa é em torno de 500, se for a primeira vez, ou 1.000 o FIRS, que o FIRS é essa unidade que a gente usa para quando a pessoa precisa. É uma unidade monetária de tributos, multas, penalidades relacionadas a obrigações com o poder público. O FIR do DF, que segue o nível nacional, equivale a 1,0641, para vocês terem uma noção. Então é quase 1 para 1, é um pouquinho mais que R$1. Então se a pessoa é multada em R$500, ela provavelmente vai pagar um pouco mais de R$500, porque ela foi multada em 500 o FIRS, tá? Que é a unidade fiscal de referência. Então as URFIs são unidades fiscais de referência. Pode ser que em outras leis vocês vejam essa sigla aí. Então hoje em dia, desde 2016, a gente tem, né, uma lei que garante que os espaços exclusivos para as mulheres sejam de uso exclusivo das mulheres e pessoas com deficiência.
Inclusive, se a pessoa tem uma deficiência, o ideal é que ela use um colar que possa identificar. Claro que não é obrigatório, mas pode facilitar, principalmente se ela for homem e adentrar o espaço feminino. Pra gente não acabar chamando atenção, né? Olha, esse vagão não é pro senhor. E a pessoa tem que dar maiores explicações. Quando você vê alguém com um colar de girassol ou um que tem como se fossem uns quebra-cabeças coloridos, já indica que a pessoa tem alguma atenção, necessidade especial, tá? Eu tenho um vídeo sobre o colar de girassol aqui, eu vou deixar pra vocês ao final desse vídeo, pra vocês verem quem tem direito a esse colar e como funciona. No mais é isso, me conta aí o que você achou, acha que eu exagerei, acha que o posicionamento é relevante, você faria a mesma coisa, você já passou por isso no metrô, ou você já passou por algum tipo de abuso no transporte público? Deixa aqui seu comentário, vamos fomentar mais dessa ideia, vamos falar mais disso. Quem sabe chegue aos órgãos competentes, ele contrate mais mulheres, mais agentes metroviários para cuidar da segurança pública de outras mulheres, tá ok? É isso, se inscreve no canal, deixa seu like, que a gente fala diversos assuntos femininos. Eu sou enfermeira obstetra, terapeuta em ginecologia natural, mãe, esposa, futura imigrante de Portugal e muito mais. Então fica comigo que por aqui tem muito babado, tem polêmica também, mas tudo assim com a melhor das melhores intenção para facilitar a jornada das mulheres que buscam a si mesmas, como eu tô nessa caminhada de buscar minha própria jornada de forma mais consciente possível. Então é isso, beijos de luz da lua e até o próximo vídeo.